Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. É isso mesmo que você percebeu nos últimos dias, o dólar caiu. Trump ligou para Putin e o mercado tá em festa por conta disso. Mas calma que nem tudo é tão simples assim. E eu já quero deixar avisado que eu tô falando de São Paulo, então se você ouvir barulhos de trovões e raios, é porque tá caindo o mundo nesse exato momento. Bom, nos últimos dias, o dólar perdeu força enquanto o euro e outras moedas dispararam. O motivo para isso a gente já sabe. Sinais de que a guerra na Ucrânia pode finalmente estar chegando ao fim. E quem que tá no centro dessa reviravolta? Ninguém menos do que Donald Trump, que decidiu pegar o telefoninho dele, que talvez seja vermelho, eu gosto de pensar isso, e conversou com Vladimir Putin. Mas o que isso significa de verdade? Será que o dólar vai continuar caindo? Como essa mudança impacta os mercados e até mesmo o nosso bolso? Hoje a gente vai explicar tudo isso de um jeito mais fácil de entender, sem aquele economês chato. Deixando claro que respeito quem fala em economês, É importante ter informações assim, mas não é aqui o lugar para isso. Também vamos falar sobre a Bombril. Exatamente, aquela marca que você provavelmente conhece, seja pela esponja de aço que já riscou uma panela da sua casa e você tomou bronca da sua mãe, ou pelos comerciais icônicos da TV. E Alan, por que a gente vai falar da Bombril? O que tá acontecendo? A marca tá passando por um sufoco financeiro daqueles. E o problema não é de hoje, tá? Nesta semana, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial, o famoso RJ, que é uma espécie de sinal amarelo aí que as empresas acionam quando estão devendo muito dinheiro e não conseguem, pagar e precisam negociar as dívidas antes que tudo vá por água abaixo. Mas por que a Bombril tá nessa situação? Que informação aleatória, Alan. Será que é porque ninguém mais usa TV analógica e não precisamos mais colocar Bombril na antena para pegar sinal? O buraco é mais embaixo, tá? A Bombril deve um total de 332,8 milhões de reais e tá deixando 11 bancos brasileiros com um belo prejuízo. A gente vai entender essa história também hoje. Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela Deal. Está procurando expandir sua equipe globalmente? A Deal é a plataforma em que mais de 35 mil empresas confiam para gerenciar contratações e folha de pagamento globalmente, garantindo conformidade legal em mais de 120 países. Simplifique sua expansão e gerenciamento de equipes internacionais com a Deal. Visite deal.com/estratégia, ou seja, deal.com/estratégia, ou acesse o link na descrição e descubra como a Deal pode se tornar sua plataforma de gestão de talentos para sempre. O dólar na semana passada perdeu força em relação à maioria das moedas principais. O motivo para isso? Um possível fim da guerra na Ucrânia, como eu disse anteriormente. E isso faz com que os investidores fiquem mais animados e saiam em busca de ativos mais arriscados. Basicamente, vira o jogo e é o momento em que todo mundo começa a testar a sorte. Na quinta-feira, dia 13, o euro e as moedas do leste europeu lideraram uma alta contra o dólar, enquanto as bolsas europeias subiam. Mas a grande reviravolta veio do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que teve uma ligação com Vladimir Putin e concordou em negociar um fim para a guerra. Um breve detalhe sobre essa história: essa parece pequena, mas na verdade é uma grande mudança em relação à política anterior de Joe Biden. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, apareceu em Kiev com um presentinho para o presidente ucraniano Zelensky, uma proposta de parceria econômica. Porque, vamos combinar, nada diz vamos encerrar esse conflito como um bom e velho acordo comercial. Rodrigo Catril, estrategista de câmbio do National Australia Bank, resumiu bem a empolgação do mercado. Ele disse assim, abre aspas: "Esperanças de uma trégua Rússia-Ucrânia alimentam vibrações positivas", fecha aspas. E sim, caso você esteja surpreso, a diplomacia analisa vibes. É quase uma análise astral aí da situação. E segundo ele, isso pode fazer o euro, olha só, decolar. E de fato o euro já começou a subir, chegando a $1,04, o terceiro dia seguido de alta e a sequência mais longa do ano. No mercado de opções, o pessoal que estava pessimista já mudou para um talvez dê bom aí, E operadores estão apostando em mais valorização nessa história. Agora um detalhe técnico para vocês. Vamos começar a flertar um pouco aí com o economês. Os hedge funds, que são fundos de investimento que tentam maximizar ganhos fazendo apostas ousadas no mercado, começaram a desmontar suas posições otimistas no dólar contra o euro. O que isso significa? Significa que eles estavam apostando na valorização do dólar, mas agora estão mudando de estratégia e saindo dessas posições. O indicador do dólar caiu até 0,3% antes de recuperar a parte
parte da perda. O Banco Central Europeu continua cortando juros, enquanto o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, faz aquela pausa estratégica. No curto prazo, isso pode não ajudar tanto o euro, mas a longo prazo os rendimentos dos títulos podem acabar convergindo. Pelo menos é o que dizem os estrategistas do Morgan Stanley, tá bom? Eles projetam que o euro pode chegar a $1,08 se essa tendência continuar. Esse otimismo também chegou à Ásia, onde o Yuan offshore subiu 0,4%, atingindo o maior nível em uma semana. O que é esse tal de offshore? Basicamente é o Yuan negociado fora da China continental, principalmente em mercados como Hong Kong e Singapura. Para a gente entender aqui, o governo chinês ele controla a cotação do Yen dentro do país, mas o Yen offshore flutua de acordo com as forças do mercado global. Então, quando dizem que ele subiu, significa que investidores estrangeiros estão mais confiantes na moeda chinesa. Alvin Tan, estrategista da RBC Capital Markets, explicou o que rolou. Ele falou assim: primeiro começaram a comprar euros, depois foram acionando uma sequência de paradas em posições compradas no dólar, ou seja, um verdadeiro dominó financeiro aí. É assim que a gente segue nessa história, com o dólar em queda, o euro em alta e o mercado reagindo como sempre, tentando adivinhar o próximo grande movimento. Bora falar agora de Bombril. É isso mesmo, chegamos ao ponto de falar de Bombril no podcast. Quem diria? A lista dos credores da empresa é muito grande, tá? São 11 bancos brasileiros que têm dinheiro a receber da Bombril, um total de 130 milhões de reais em empréstimos e financiamentos. Os maiores credores são... Vou citar só 3 aqui, tá? Pra não ficar muito chato. O Itaú Unibanco com 18,1 milhões de reais, o Banco Paulista com 16,6 milhões de reais e o Santander Brasil com também 16 milhões de reais para receber. A lista ainda inclui C6 Bank, Banco Rendimento, Fibra, Triângulo e Banco Industrial do Brasil. Se você achou muitos bancos, muitas instituições, saiba que ainda pode aparecer mais gente para receber, já que os credores ainda podem contestar os valores. Só que essa história de bancos é só a ponta do iceberg, tá bom? O maior problema da Bombril nem é com os bancos e sim com o governo. A empresa tem uma dívida fiscal gigantesca de 2,3 bilhões de reais. Sim, você não ouviu errado e eu não falei errado, são bilhões de reais. E essa pendência, impede que ela consiga novos financiamentos para segurar as pontas. E a coisa piorou ainda mais quando essa dívida mudou de categoria. Para você ter uma ideia, antes ela era considerada possível, o que significa que a empresa ainda tinha uma brecha para contestar, mas agora ela virou provável, ou seja, ela pode ser cobrada a qualquer momento. Parece uma mudança pequena, mas isso pode desencadear uma corrida de credores, onde bancos, fornecedores e até a Receita Federal tentam recuperar o que podem antes que a empresa simplesmente quebre. E diante desse cenário, a Bombril entrou com um pedido na Vara Regional Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo para se proteger, para tentar salvar sua própria vida. A Justiça ela já aceitou o pedido e nomeou a Lastro Consultores como administradora judicial, que agora tem a missão aí de fiscalizar o processo e apresentar um relatório inicial. Tá, Alan, eu sei que esse lance de recuperação judicial tem a ver com Americanas, mas eu não tenho muita certeza do que isso significa. Calma, vamos entender juntos aqui o que realmente isso quer dizer para uma empresa. O que acontece é que basicamente a empresa ganha um fôlego para tentar reorganizar as contas e continuar operando em vez de simplesmente declarar falência. Mas a questão é que isso só funciona se os credores aceitarem um plano de pagamento e a empresa realmente conseguir se recuperar. Senão, pode virar uma agonia prolongada, como vimos recentemente com outras gigantes brasileiras. A Bombril argumenta que a crise não significa que a empresa seja inviável, mas que precisa desse respiro para manter empregos, voltar a crescer e pagar o que deve. E é importante saber também que essa não é a primeira crise da Bombril. A empresa tem um histórico, na verdade, bem turbulento desde os anos 2000, quando o controle acionário passou por uma verdadeira novela. Para dar um resumo aqui, talvez a gente tenha até música de novela tocando nesse momento, mas, resumindo aqui os acontecimentos dessa empresa. Ela foi fundada em 1948 por Roberto Ferreira. Nos anos 2000, após a morte do fundador, os herdeiros venderam a empresa para um grupo italiano chamado Cragnotti Partners Capital, liderado por Sérgio Cragnotti. Em 2006, após um litígio judicial, a Bombril voltou para as mãos de Ronaldo Sampaio Ferreira, que é simplesmente um dos filhos do fundador. Isso depois que o grupo italiano foi afastado por falta de pagamento na compra da empresa. Agora, atualmente, um dos acionistas minoritários é Silvio Tino de Araújo,
que é dono da Bonzusex Holdings, que detém 7,61% das ações da Bombril. E o que acontece agora com a marca? O que isso tudo quer dizer para o futuro da empresa? Bom, o plano da Bombril é tentar renegociar suas dívidas, regularizar a parte fiscal e manter as operações para que no longo prazo ela volte a crescer, mas tudo depende de como os credores vão reagir a tudo isso. Se eles não aceitarem o plano ou se a empresa não conseguir cumprir o que prometeu, a recuperação judicial pode acabar levando à falência. Ou seja, a marca que ficou famosa por ter 1001 utilidades agora precisa encontrar 1001 jeitos de sair dessa enrascada. E é assim que eu fecharia essa matéria se eu estivesse narrando uma matéria de jornal de almoço. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg Linha e da Bloomberg News, e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Este episódio da Estratégia do Dia foi patrocinado pela Deal. Gerenciar uma equipe global não deveria ser como nadar contra a corrente. Com a Deal, você pode contratar talentos de qualquer lugar do mundo, gerir a folha de pagamento global e cumprir com as leis locais. Tudo em uma única plataforma flexível e escalável. Visite deal.com/estratégia, ou seja, deel.com/estratégia, ou acesse o link na descrição e junte-se a milhares de empresas que confiam na Deal para gerenciar suas equipes ao redor do mundo. Olhando aqui os comentários rapidamente, vemos que Ivana Maziero diz assim: tô amando os episódios com participação da prima Nayara. Eu também, tô gostando bastante de como eles estão ficando. Lucas Mendes diz assim: poderia ser instituído o Dia do Agro no podcast, pelo menos uma vez por semana. Lucas, muito boa a sua ideia. Vou analisar aqui a viabilidade dessa ideia, mas muito boa. Maria Eduarda Lobo diz assim: bom dia, primos. A música de hoje é de todo dia, porque tô viciada. E Camille Medina diz assim: efeitos sonoros de hoje estão show. É muito bom. Parabéns aí pro Lorian, que edita seus episódios. Valeu, Lorian. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Um big beijo para todo mundo aí.